Olá, bem-vindo. Obrigado pela tua companhia aqui junto ao tutorial. No de hoje eu farei um efeito que trata-se de um review que já foi feito aqui na versão anterior do Blender e veremos como fazer na versão 2.8. Vamos transformar um texto em outro utilizando recursos de partícula. Vamos então começar o nosso experimento. Vamos criar inicialmente aqui com Shift A um objeto do tipo texto. Esse objeto eu posso aproximar com Scroll. Enquanto eu não mexê-lo, eu posso abrir a sua caixa de configuração e aqui na opção Rotation eu vou utilizar o valor 90 em Z e 90 em X. Eu já coloco o texto em pé, virado aqui na direção do eixo X. Vamos então aproximar e aproveitando que o texto inicial que foi colocado pelo Blender, nós vamos editar esse texto. Então vamos colocar aqui Edit, pressionar a borrachinha do teclado para apagar e vamos escrever aqui a palavra dezembro, por exemplo. Vocês podem usar o texto que vocês quiserem, tá? Nós vamos retornar ao Object Mode, vou afastar um pouquinho com o scroll aqui do mouse e temos aqui um texto do qual nós vamos configurar agora as suas características. Vamos vir aqui no ícone de textos, que são as fontes. Aqui na opção chamada parágrafo, em alinhamento, na opção horizontal, eu vou utilizar aqui a opção Center. Com isso eu centralizo o texto aqui em direção à nossa linha, que é a coordenada X. Vamos dar para esse texto uma aparência tridimensional. Então voltamos aqui na configuração do texto, eu vou correr um pouquinho até encontrar a aba Geometria. Clicando em Geometria, na opção Extrude, eu vou usar um valor 0.2 e vou dar o Enter. Com isso eu dou uma aparência tridimensional ao texto. Vamos descer um pouquinho e nós temos aqui na opção Bevel, que significa chanfrar. Nós vamos nessa configuração aqui, déficit, que é a profundidade do chanfro, usar o valor 0.02, Enter. Tendo já feito aqui as características do texto, eu posso agora utilizar aqui o nome desse texto com o nome de dezembro. Porém, eu preciso fazer uma cópia dele. Então, eu vou, com ele selecionado, usar o Shift D. Perceba que eu fiz uma cópia, eu vou clicar o botão direito para a cópia voltar para a posição do original. E nessa cópia, vocês vão ver que ele vai trazer o nome aqui na outline como dezembro.001, que é a sequência do original. Aí vamos clicar e vamos colocar nesse aqui o texto janeiro. Então, dezembro e janeiro, tá? Vamos ocultar aqui o texto de dezembro por enquanto da nossa área. Vamos clicar no olhinho e vamos deixar selecionado somente janeiro. Como nós fizemos a cópia de janeiro com a palavra dezembro, nós vamos entrar no modo Edit Mode, vamos reeditar e colocar janeiro. Pronto. Agora eu posso voltar a Object Mode. Então, primeiramente, nós vamos configurar o texto denominado dezembro. Então, eu vou ocultar o janeiro e vou desocultar aqui o dezembro. Esse objeto, ele ainda é um objeto texto. Vocês vão notar isso, que ele é representado por curva e aqui pelo ícone que representa a fonte. Precisamos converter esse texto no objeto de malha. Com ele selecionado, eu posso clicar no botão direito e utilizar essa opção aqui, Convert to Mesh. Percebam que agora o texto com o nome de dezembro ele passa a ter aqui o caractere de malha, ele não é mais um texto. Então eu não tenho mais como reeditá-lo, a não ser que eu dê o Ctrl Z para voltar à ação. Então eu vou entrar com ele no modo Edit Mode. Veja que esse texto aqui se transformou num conjunto de arestas, faces e vértices, das quais eu vou selecionar com a letra A e vou utilizar a opção Mesh, Cleanup e Merge by Distance. Com isso aqui eu removo a quantidade de vértices dobradas com essa transformação. Vai aparecer aqui embaixo. Nós vamos agora voltar com esse texto aqui para a área. Eu posso dar uma cor qualquer para esse texto, se eu quiser. Então aqui eu vou aplicar nele, inicialmente, um transformador que vai arrumar aquelas arestas, faces e vértices que estão desarrumadas. Então eu vou clicar na chave Add Modifier e vou solicitar aqui na coluna Generate esse denominado Remesh. Desapareceu o texto, não se preocupe. Nós vamos desabilitar essa opção aqui de configuração do Remesh, onde tem Remove e Disconnect. E vamos
aumentar esse valor Octree-Depth para 7. Já temos aqui a nossa configuração preparada aqui para o texto dezembro. Vamos agora aplicar então o remesh. E se vocês voltarem com esse texto no modo Edit Mode, percebam que toda a malha dele foi arrumada agora, não é mais desarrumada como estava antes. Voltando ao Object, nós vamos aplicar nele agora o sistema de partículas para fazer o efeito que precisamos. Então nós vamos clicar aqui em Particles, vamos clicar no sinalzinho de mais para adicionar um sistema. Esse nome aqui, Particle Settings, vocês podem mudar se quiserem. Eu posso clicar aqui 2 vezes, vou botar aqui dezembro. Para eu lembrar que essas partículas representam esse texto. Então o nosso sistema de partícula aqui será chamado dezembro. Eu vou mantê-lo aqui na opção de Emitter, que é o emissor. Vocês vão ver que quando eu der o play vai cair um bocado de partículas. Vamos configurá-las para elas não caírem. Então aqui em Emission eu vou deixar o número aqui com a quantidade de 1000. Eu vou alterar aqui o início e o fim das partículas. Vou utilizar Start em 1 e End em 50. Com isso eu estou dizendo que do frame 1 ao frame 50 esse objeto terá sua malha emitindo partículas. Depois desaparece, deixa de emitir. Aqui em Lifetime eu vou dar o tempo de vida que essas partículas terão em frames lá na timeline. Então nós vamos utilizar aqui o valor de 100. Vamos então correr até uma opção aqui, que é a opção Field Weights. Vamos desabilitar essa opção Gravity. Eu vou deixar o valor aqui em 0. Se eu der o play, as partículas vão flutuar. Eu não quero que elas flutuem, eu quero que elas fiquem presas à malha do texto. Então eu preciso, nessa guia chamada Velocity, com que a opção Normal fique com um valor 0. Vou dar o Enter. Dando o play, percebam que as partículas são emitidas, mas ficam grudadas à malha do objeto. Eu posso vir agora na guia chamada Render. Quando eu dou o play aqui, o que vocês estão vendo é a formatação de halo. Eu não quero que apareça essa formatação. Então eu vou clicar em halo e vou mudar para a opção None. Então eu posso emitir aqui, as partículas estão saindo, mas eu não estou vendo a partícula, pois elas não estão sendo renderizadas. Mas agora eu vou aplicar, depois dessas configurações aqui, um efeito de exclusão no texto. Então eu preciso aplicar um modificador. Vou vir aqui no ícone de Modifiers e vou clicar aqui em Add Modifier, vou clicar em Explode. O modificador surgiu, vocês vão ver as configurações embaixo. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso desabilitar a opção Unborn e a opção Dead. E vou manter a opção Cut Edges acesa. Cut Edges e Alive, quando eu der o Play, o efeito que o texto vai fazer é isso, ele integra-se, fica durante um tempo e depois se desintegra. É o que é necessário para a gente fazer o efeito da transformação. Vamos então agora utilizar o segundo texto. Vamos clicar no olhinho de janeiro. Janeiro apareceu. Ele é um texto ainda. Vocês vão ver que ele tem aqui o objeto curva e aqui ele é representado no editor de propriedades pela fonte com a letrinha A. Eu preciso fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro texto. Eu vou convertê-lo clicando aqui. Pode ser o botão direito, então aqui em Object, Convert to Mesh. Pronto. Ele agora já não é mais um texto, ele passa a ser uma malha. Vocês vão ver os ícones aqui, tanto no editor como no Outliner. Vamos entrar com ele no modo Edit. Então aqui as faces, arestas e vértices desorganizadas. Vamos selecioná-las todas com a letra A e vamos aplicar aquele recurso Mesh, Cleanup, Mesh by Distance. A gente remove a quantidade de vértices. Voltando ao Object Mode, vamos aplicar no texto aquele mesmo modificador que nós aplicamos no primeiro. Então nós vamos clicar em Modifier, clicar em Add Modifier e vamos selecionar o Remesh. Da mesma forma, nós vamos desconectar o Remove, Disconnect. E aqui em Octree-Depth nós vamos utilizar o valor em 7, como nós usamos naquele primeiro texto. Vamos dar o Apply. Vamos agora aplicar as partículas
para fazer o prosseguimento do nosso efeito. Então, com o texto selecionado, nós vamos clicar em Particles. Nós não temos um sistema de partículas para esse texto, nós vamos clicar aqui no sinalzinho de mais. Ele dá o nome de Particles Settings. A gente pode alterar esse nome, vamos deixar aqui como janeiro. A gente sabe que são as partículas do texto janeiro. Vamos mantê-lo em Ember e vamos manter a mesma quantidade inicial aí do primeiro. Vamos deixá-lo com 1000. Porém, aqui em Frame Start, nós vamos fazer o seguinte. Em vez de deixar em 1 para 50, como nós fizemos no primeiro texto, nós vamos deixá-lo de 100 para 150. E não vamos mexer na Lifetime, vamos deixar a Lifetime aqui com 50. Tá? Porém, eu quero que vocês façam o seguinte. Nós vamos abrir essa opção Source. Percebam que eu tenho aqui essa opção chamada Use Modifier Stack. Nós vamos marcar nesse texto e teremos que marcar também no primeiro, que eu acabei esquecendo de fazer isso. Nós vamos vir aqui na opção Render e vamos utilizar None. Ou seja, não vamos renderizar nada. Porém, nós vamos aqui na aba de Efeitos Físicos, mais acima, abri-la e vejam que o Physics Type dele, que é o tipo de física, está utilizando a descrição newtoniana. Nós vamos mudar isso aqui para o modo de chave, que é o Keyed. Vamos selecionar esse modo. Vamos então ocultar por enquanto o janeiro, clicando no olhinho. E vamos puxar a barra um pouco mais para frente para vermos o texto do dezembro. Com ele selecionado, nós vamos voltar nas configurações de partículas. Naquela opção Emission, nós vamos abrir o Source e vamos marcar a opção Use Modify Stack, que eu esqueci de marcar inicialmente. Voltar a nossa barra para o início e reviver aqui o nosso texto janeiro. Nós vamos aplicar nesse texto um efeito explosão. Vamos vir no modificador, Add Modifier, Explode. Nas configurações do Explode, nós vamos só desmarcar a opção Unborn e vamos marcar o Cut Edges. Se nós formos ver a animação, vocês vão ver dezembro aparecendo, se desintegrando e aparecendo o mês de janeiro. Temos aí um efeito simplesmente feito de transformação de um objeto para o outro. Mas para fazer com que essas partículas se movimentem no efeito, ele não faça essa transformação assim simplesmente só por essa movimentação, nós podemos utilizar aqui no segundo texto, que é o mês de janeiro, na opção de partículas, aquela opção Keyed, clicando em Relations. Está vendo aqui o Relation? Nós vamos abrir e vamos fazer o seguinte, vamos adicionar as chaves para fazer o movimento dessas partículas. Então nós vamos clicar um sinalzinho de mais e vamos selecionar quem? O primeiro texto. Quem é o primeiro texto? Dezembro. Vamos clicar uma segunda chave. Ele vai pedir aqui a chave e vamos selecionar quem? O segundo mês, que é o mês de janeiro. Ou seja, no chaveamento, nós vamos transformar dezembro em janeiro. Se dermos agora o player, percebam que o efeito, ele cria a palavra dezembro. Depois ele começa a embaralhar as partículas e transforma no mês de janeiro, criando a transformação que nós precisamos. Fica aí o nosso review, espero que vocês tenham entendido e bom proveito até o próximo tutorial.